Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 4 de outubro de 2019, 17 horas e 34 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje temos uma tarde agradável aqui em São Paulo, típica de primavera. E hoje, o dia D, né, o fechamento de uma semana turbulenta, complexa. Tivemos o payroll, foi o grande driver do dia, né? A gente pode ver que refletiu nas bolsas americanas de forma impactante, né? Como tivemos uma geração de empregos menor que o esperado, e essa veio com uma redução do desemprego, então isso foi bem visto, interpretado pelo mercado de maneira positiva, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Foi o grande fator gerador, né? Então aqui, ó, Estados Unidos criam 136 mil postos de trabalho em setembro e taxa de desemprego cai a 3,5, né? Imaginava-se ali algo em torno de 150 mil vagas, então isso traz consigo uma forte expectativa por continuidade da redução nos juros, o que eu acho muito provável, ok? Aí nós tivemos Ásia, a gente tem feriado, né? Negócios voltam dia 7. Tem o ano novo chinês e aí Europa, algumas bolsas fechando na máxima, né? Algumas praças como Espanha, França e também Bélgica, praças menores, né? A gente pode até começar a estudar pelo velho mundo. Então, pessoal, a bolsa de Frankfurt, né, ela ficou um dia sem negociar, esse dia também conhecido como ontem, e ela tem aqui, é um martelo, né, discreto, porque a sombra inferior não é tão relevante, mas é um arame, em conjunto com o candle anterior, feito sobre uma região de gap que foi fechado, então sinal importante de fundo. Aí nós temos no semanal aqui do índice DAX na bolsa de Frankfurt, onde a minha história começou, um candle que por si só ele não é muito positivo, mas dá uma impressão de fundo, topo fundo e até de um ombro, cabeça ombro inclinada aqui com a neckline, então eu vejo de forma positiva essa movimentação. Aí nós temos o índice FTSE, que já tinha sinalizado um martelo ontem sobre uma região importante de fundo, né? E hoje ele foi confirmado, também teve aquela história fora da banda, dentro da banda, um candle de massa, importante sinal de fundo também. Ok? Legal. Falando, eu vou fazer um estudo meio diferente aqui, eu vou falar dos ativos fixos aqui de Bovespa, que já estão fechados, são 17 horas e 37 agora. A Petrobras, deixa eu só ver se o candle bate aqui com Petro 4, né? A formação do candle é exatamente essa. Ela teve uma semana negativa, isso é inconteste, né? Mas ela tem um sinal aqui que é a pinça de fundo sobre um topo anterior e aquela máxima fora da banda, dentro da banda, fora da banda, dentro da banda. Apesar da queda, é um sinal de fundo, né? Apesar de ela ter fechado hoje em terreno negativo. E minha equipe está me mandando um alerta aqui que o fechamento do dólar foi o menor. O dólar tem maior baixa semanal em 8 semanas. Então falemos da Vale 3, a Valérie, esposa do Paulo, que está sempre com a gente ali. Putz, não é possível assim, eu não consigo não falar essas coisas. Nós teremos uma novidade hoje que eu falarei depois, que é sobre o Telegram, né? Então a gente criou um grupo do Telegram do Top Traders. Quando esse grupo atingir 3 mil pessoas, eu começo a postar lá. Inclusive minha equipe vai mandar por e-mail, convidando todo mundo. Só que eu montei para o grupo
Aí gente que eu não, sabe, nem lembrava que estava vivo há 10 anos, mesmo eu colocando para não compartilhar os contatos, o programa compartilha. Só Deus na causa, né? Então como eu me sinto aqui num ambiente muito à vontade, eu não consigo não falar essas coisas. Pessoas que eu nunca nem falaram comigo. Enfim, mas aí depois eu vou falar da novidade aí. No caso de Valéry, o sinal de ontem, ele era por si só muito forte. Tanto um martelo com cara de doji pernalta, né? Aquele doji com a perna mais longa, e um arame cross. E hoje já acionado uma alta importante em Valéry. Aí temos YouTube 4. YouTube 4. Deixa eu ver aqui, fechou 33,35. O fechamento foi esse mesmo, só que esse número está errado no Cartesian. Vou fazer aqui. Mas o fechamento está correto, o valor. Ela está no after, aqui está pegando o after, né? Na verdade aqui não está... na verdade o que está pegando o after é aqui no programa que eu estou vendo. Aqui foi o fechamento tradicional. E apesar da queda no semanal, pessoal, semanal a gente teve uma queda de 5,81. Nós temos no diário, a gente pode considerar uma pinça em uma região de suporte relevante. Nós temos um spinning top, que é esse candle que tem um corpo discreto, sombra superior e inferior, e um martelo, é um sinal de fundo forte, ainda mais pelo fato de nós termos um gap aqui, que cortou, que acionou o pivô. A IBB DC4, obviamente, né, uma semana baixíssima, isso aí é inconteste, né? Ninguém está dizendo aqui que foi uma semana dominada por compradores, mas, poxa, nós temos no semanal uma ideia aqui de um oco meio torto, mas no diário, pô, é uma sinalização de fundo, né? Fora da banda, dentro da banda. Aí eu tenho spinning top, hoje praticamente um martelo, então um sinal de que os compradores apareceram, ou como eu gosto de falar, os ursos saíram da toca. O sinal mais bonito, né, os intelectuais, os entendidos da bolsa, os príncipes da vida, quando o ativo eles acham que tá bom para comprar, apesar que eles nunca abriram uma boleta, mas eles falam que tá bonito. Então, para não ser diferente de ninguém, a Banco do Brasil ficou bonito, né? Porque no semanal tocou a banda, deixou um candle aqui que é um dojin, então o Banco do Brasil tá bonita. Aí na semana ela chegou até a subir. Então, nós temos aqui uma sinalização de fundo duplo. Eu falei para vocês que esse candle de ontem era forte, hoje já teve alta, e o importante é que esse fundo aqui, 44,80, que tinha acionado um pivô de baixa, ele foi negado, né? Então isso daí é muito interessante, certo? Hoje eu tô meio rebelde, mas não liguem não, pessoal. Fiquem preocupados quando vocês me verem cabisbaixo ou domado. Aí você fala, putz, quanto mais ligado eu estiver aqui, com mais vontade, fúria, força para trabalhar eu vou estar. Quando vocês me verem domado, muito calmo aí, fala, putz, o professor tá desanimado, logo logo ele vai dar um tempo. Enquanto eu tiver mais agitado e muitas vezes agressivo possível aqui, com mais vontade e energia, novas ideias surgirão, então fiquem sempre felizes. No caso do índice VIX, alguns alunos meus operam o índice de volatilidade no S&P, e era uma venda muito fácil aqui, né? Porque veio numa região de alvo de simetria em V, deixou uma pinça quando a gente tem máximas justapostas, aí teve um arame, pô, fechou dentro da banda, se não for venda, né?
E 10%, ganhar 10% no índice VIX, pessoal, é um caminhão de dinheiro. Então eu diria para vocês que eu não acho que faz sentido mais. Esse canal nos ajudou muito nos estudos do VIX, das bolsas americanas e também para a gente antecipar movimentos aqui no Brasil, mas esse momento eu acho que não faz sentido manter. Então, o que eu acho que seria legal a gente traçar uma LTA nesse momento? Agora, eu quero mais que o índice VIX perca essa LTA, que traria apetite por risco e tal. E é possível, porque depois de um Marobuzu desse... Tudo bem, eu concordo que tem a média e tem a LTA, mas é um ponto-chave aí. Aí nós temos o Dow Jones Industrial Average. Vamos ver o Dow Jones no semanal. E o pessoal, na verdade, eu tô sempre muito calmo, muito tranquilo e sereno, né? Eu só costumo muitas vezes reagir a algumas situações, mas de forma sempre muito cordial, né? Com muita energia, mas de forma cordial e educada, né? A família da minha mãe é árabe, né? Temos ascendência árabe, e a família do meu pai somos descendentes de negros, índios e holandeses, né? E meu pai nasceu no interior de Pernambuco, então a combinação justifica às vezes o meu excesso de energia, mas sempre de forma cordial e muito ponderada, pelo menos assim eu procuro agir. E conto com a vossa compreensão em momentos intempestivos. Caros, pouquíssimas vezes, né, inclusive no Dow Jones a gente pode ver até aqui no mês de abril e tal, mas é muito raro, né, você ter no semanal uma sombra nessa magnitude. É um martelo, apesar do movimento curto anterior. Rompeu falsamente essa reta, eu acho que agora a gente pode traçá-la. Eu acho que assim faz mais sentido, né? Então, é um sinal de fundo forte. Houve uma leve queda ainda na semana de 0,92, mas é uma situação tecnicamente muito interessante, né? Nós conseguimos... Aqui eu teria que apagar essa reta aqui porque apareceu uma no semanal, softwares. Pessoal, software é que nem quando você vai comprar enfeite para árvore de Natal lá na 25 de março quando vem da China. Você tem que comprar 2 ou 3 de cada um, porque um não vai funcionar, vai dar pau, vai parar e você tem o outro. Então, já que vai ser perfeito. Então nós tivemos ontem uma mistura de martelo com padrão penetrante, apesar que o clássico cobriria metade do que no anterior, um gap possivelmente de fuga e esse outro atraiu os preços, um sinal de compra forte. Aí nós temos o S&P, que fez uma mistura de martelo com padrão penetrante mais para o padrão penetrante, esse gap atraiu preços, sinal de fundo forte. Assim, eu concordo se algum aluno refletiu o seguinte: poxa, o professor está comentando que é um padrão penetrante, uma mistura de martelo, ok. Porém, entretanto, todavia, ele sempre explica para a gente que até a média de 21 a gente não sabe se é voo de águia ou de galinha. Perfeito, só que quando você vem de um movimento em 2 candles que percorrem essa distância, é muito difícil a média segurar preço. Mas é possível. Aí nós temos o índice Nasdaq, que marcou esse padrão, uma região de suporte muito forte. Eu acho que a CLTA não faz sentido mais manter. Então, região de suporte tinha 1, 2, 3, 4, 5 suportes, dificilmente seguraria preço. E no índice Nasdaq, perceba que tem gap aqui, fora da banda, dentro da banda, e gap aqui. Então, isso daqui pode ser uma ilha de reversão. E aí é algo muito destacável, digamos assim. É uma movimentação expressiva e rara que geralmente costuma marcar fundo. Legal, e aí teremos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York.
Também entendo que essa linha não faz sentido ser mantida. Nós podemos fazer um estudo semanal. No semanal, que era de 0,31, mas temos um sinal de fundo. Eu acho que pelo semanal dá para imaginar um mastro bandeira. Eu acho que é admissível. E na semana da reação teve acréscimo relevante de volume importante. E aí, se nós estudarmos o diário, tem uma LTB que levemente foi rompida e deixou Tomem, como dizia o zelador de um prédio que eu morei, uma ilha de reversão e aquela história, fora da banda, dentro da banda, e um pivô de baixa que havia sido acionado. E era um pivô que poderia ser grande, né? Queda, repique, abaixo de 41,04 tinha muito espaço para cair. Só que foi negado. E negado através de gap, o que fortalece essa negação, como diria o poeta. E aí, o que faltou fazer aqui? Criptomoedas. Aí teremos ali o Bitcoin. Operar Bitcoin, como eu falei, no meio da semana tá mais chato que parabéns no Outback. Quem gosta do Outback é aquela costela desossada que tem queijo e bacon, vale a pena. E se não cantassem parabéns lá, seria melhor ainda. Pô, quem falar que é legal aquele parabéns do Outback, não é legal. Aí nós temos aqui alta de 1,28 na semana, né, para criptomoeda. Quer dizer que as criptomoedas elas estão em hibernação, né? Bitcoin, Bitcoin Cash. O camarada que se atreve a fazer um estudo em criptomoedas é um bobalhão, porque ele vai falar o quê? Teve uma baita numa queda. Se de repente falar que está distribuindo para dar uma nova pancada, pode até fazer sentido. Mas como é que você estuda um negócio desse aqui que está morto? Né? Parece que está de férias. Não tem nada aqui. Seria uma compra ultra arriscada, mas quase certo que você vai ser estopado. Então não... Mas para quem quer arriscar, está descontado, mas está desinteressante. Que nem fundo imobiliário, com raras exceções, tem uns 3, 4 fundos imobiliários que estavam muito em pontos bons, assim, a gente até estudou na imersão, mas a maioria, o momento, existem épocas, né, pessoal, para fundo imobiliário, para criptomoedas, para operar o dólar, para operar o índice. Então, ó, você vê que é uma alta arrastada que a gente comentou desde o arame, do martelo, da pinça, mas nada que seja empolgante, assim, você fale, caramba, como tá legal operar criptomoeda. Né? Mesma coisa aqui do Litecoin. E o meu palpite, pessoal, amanhã é Corinthians e Grêmio na Arena. O Grêmio treme pro Corinthians na Arena Grêmio. Corinthians 6, Grêmio 1. Podem me cobrar na segunda-feira. Então teve esse martelo aqui, mas nada também muito relevante. Uma alta mega arrastada. Deixa eu ver se nos pedidos do YouTube tem algum ativo que a gente vai precisar necessariamente do TradingView. Na verdade, não. Eu, como destaques do dia, deixa eu ver aqui. Não, Cartesia não fez isso. Não, ele fez. Eu tentei pegar o rastreador aqui, ele deu erro. Só que o Cartesia, se você vai dar Ctrl Alt Del para isso, já aconteceu comigo uma vez. Para você reiniciar o computador, reiniciar o programa, ele apaga a tela, você não consegue voltar no OBS, então deixa para lá. Em vez de fazer destaques, eu vou fazer 7 pedidos do YouTube. Então, o pedido é locação das Américas, né? A Elican, que é de aluguel de carro. Nós estudamos bastante esse ativo na imersão e o que nós entendíamos, né, pelo menos é o meu entendimento que eu passei para os alunos, é que é um setor que ele entregou o que ele tinha para entregar e fez um topo 2, 3 abaixo do anterior. Ativo desinteressante, digamos assim. Não é um ativo que está quente nesse momento. Aí temos a Rail 3, que é a Rumo. A Rumo é um ativo em tendência primária, secundária e terciária de alta. É um ativo para seguidores de tendência. Não é o nosso caso no momento. Você vê que ela é inclinada, né,
no longo prazo não é exatamente a tendência primária, talvez não seja de alta, mas a secundária e terciária sim, então é isso que eu vejo e é um ativo para seguidores de tendência, geralmente vale compra nas correções nas médias até topos anteriores, mas que não faz o nosso perfil, então como é que se opera isso? Para quem já está posicionado, você vai manejando posição. É a minha ideia, assim. Aí temos links. A Links 3 é uma ação que nós abordamos bastante na imersão também. É um ativo interessante, pessoal. Ela fez um movimento de queda muito forte. A compra quente foi aqui. Né? Aí ela fez uma correção gap diária, foi fechado rapidamente. Poderia ser um segundo momento. Agora já não é tão interessante, mas fez um candle de massa e um candle de correção na parte alta. A situação não é uma compra ótima, mas é uma compra de potencial mediano. E parece que nós temos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. É possível traçar uma linha de tendência. E aí nós vamos perceber que ela foi rompida. Então é uma situação de compra com potencial médio. Não é a compra dos sonhos na inflexão, mas ela se justifica tecnicamente. Aí temos SER 3. A SER 3, setor educacional, não vem tão bem, né? E seria uma compra assimétrica, a chance de ganhar uma bolada e perder pouco. Onde é que estaria o stop? 20,83, mas não tem... Eu não acho sinal de ontem tão forte. É uma espécie de pinça, Twin Towers aqui, mas nada muito empolgante. Mas para quem procurava especificamente no ativo um ponto descontado com algum sinal, pode... É PEMAN, né? A Paranapanema, até o código é complicado. Paranapanema, vira e mexe, ela tá aí nos fóruns, nesses programas que a galera faz. O ativo não me convence, eu acho que ela tem um topo duplo, tá repicando. Aparentemente temos uma simetria em V com algum potencial. E pessoal, sem preconceitos, né, ela faria um pivô acima de 31,86. Não é o tipo de ativo que eu procuro, vocês sabem, pela liquidez, mas é isso que eu vejo. Aí temos Sabesp e Ultrapar para terminar. Companhia de Saneamento de São Paulo. A Sabesp, vira e mexe, a gente vê notícias ali envolvendo Dória, o Henrique Meirelles. No semanal, ela veio na média, semana passada fez um martelo, essa semana acionou. É um ativo mais lento, né, mais complexo de operar, muita gente não gosta. É um ativo um pouco traiçoeiro que fez um mega martelo aqui no diário e está indo pouco a pouco. Então é menor volatilidade, menor oscilação. E é isso que eu vejo. E a gente tem a Ultrapar, o GPA 3. Né, a Ultrapar talvez seja um caso de turnaround, mas a compra ótima foi aqui embaixo nesse engolfo. E ela está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Se a gente pegar na semana, por exemplo, ela subiu 1,19, só que deixou uma sombra superior, né? Ela não conseguiu passar essa região de fundo aqui em 18,88, fechou abaixo, então ela tem um sinal dúbio, né? Contraditório entre o diário e o semanal. Ela precisaria ter fechado acima do 19,20 aqui para mostrar força e mais pujança, mas talvez preserve a média aqui. E acho que justificaria também na Ultrapar traçarmos uma linha de tendência. Mais ou menos assim. Ok? Então fizemos os ativos fixos, Petro, Vale, Bancos. Falta Via Varejo. Falta o IFNC. Índice do setor financeiro. Naturalmente, se nós formos observar a semana,
ele teve queda de 4,08, é uma queda forte, mas que respeitou uma LTA. Índice de setor financeiro, ele tem muito peso. Foi fora da banda, hoje fechou dentro. Então, sinal de fundo. Né? Aquela história da correção na parte baixa foi colocada em xeque hoje. E aí nós temos os VV AR3. E pelo que eu falei do Telegram, pessoal, minha equipe vai mandar por e-mail para vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo também. É só clicar lá que quando tiver 3.000 pessoas no grupo eu começo a postar conteúdo. Aí nós temos na semana alta de 0,25. Para uma semana negativa, o ativo mostrou resiliência e está indo passo a passo aqui, respeitou média. E o ponto a ser batido, ó, máxima 794, 792, 803, é região de R$8. Para buscar a máxima do movimento aqui em torno de 866, 866, talvez até R$9. Certo? Aí, deixa eu falar dos juros aqui, porque eu estava com o estudo preparado no Cartesia, mas eu acho que eu tenho aqui também no meu amiguinho Broadcast. Dei um F25. Juros, pessoal, tendência de queda. Fechou ali a 6,59, né? Além dos juros estarem em queda aqui no Brasil, chama bastante a atenção. É impressionante como as pessoas querem falar comigo quando eu estou gravando o programa. Se eu conseguir, eu sou engenheiro, né? Se eu conseguir montar uma lógica entre isso e os números da Mega Sena, putz, eu vou ficar milionário. Né? A mesma coisa que eu tentei fazer entre as criptomoedas e o ouro, criptomoedas e o dólar, criptomoedas e anais, eu não consegui ainda também fazer essa relação. Que nem uma época que eu entrava, eu podia tomar banho 4 horas da manhã que tocava o telefone quando eu tinha telefone fixo em casa. Impressionante, impressionante. Impressionante. Eu preciso montar aí uma relação entre isso e os números. Pode ser até da lotomania, já estou feliz. Pessoal, então nós temos juros em queda, e para quem acompanha a CDS, né, que é a diferença dos juros brasileiros e norte-americanos, em queda também, quer dizer, a gente tem... eu seria ousado até em dizer que, baseado no DI, né, na taxa Selic, também no CDS, nós já somos grau de investimento, né, na prática. Né? E a bolsa, quase lá também, perto da máxima histórica. A única coisa que destoa disso é o dólar ainda, mas o dólar começou a cair, né? Então, se nós pegarmos o dólar no diário, né, é uma queda relevante numa região de topo, topo, topo e topo. Shooting Star acionada. Topo duplo com alvo aqui embaixo na região de 4.025. A grande questão é o que o dólar vai fazer quando atingir essa região de 4.025. No semanal ficou com sinal... Os Nutellas da bolsa, né, os príncipes da vida, intelectuais, que nunca abriram uma boleta, quando eles acham que o ativo tá bacana para comprar, eles falam que tá bonito, e assim eles falam que tá feio, alguma coisa do gênero. Eu preciso acompanhar esses trabalhos, muitas vezes para mensurar o que o investidor gosta, o que está em pauta, e muitas vezes como não fazer as coisas. Então, assim, é um candle semanal relevante, semelhante ao que a gente teve aqui em maio e tal. E às vezes a gente vê para dar risada também. Então é isso. Assim... Claramente, ó, bate. Só uma semana não bateu aqui assim nessa região de resistência. Então, e aí observando um diário. O diário intraday, nós havíamos comentado sobre que a CLTA separaria o joio do trigo, né? Então, ó, nem na média ele toca, ele vai caindo aos poucos, mas tipo mamão, tipo goiaba madura mesmo. E aí faltou nós estudarmos o IBOV, o BOVA11. O
O Ibov, pessoal, observando pelo gráfico semanal, queda de 2,40, mas respeitou a LTA e a média móvel de 21 períodos. No diário, ontem nós tivemos um clássico e belo martelo. Lembra que eu falei que isso daqui não conta como correção na parte baixa? Porque tem a sombra inferior e veio no suporte. Hoje já acionou, né? E aí nós temos o BOVA 11. Claro que se a gente for observar na semana, o TradingView já calcula, né? Então é 2,52. Respeitou a LTA em média de 21. Um arame, hoje já fechou dentro da banda, então um sinal de fundo acionado. E para finalizarmos os nossos estudos, nós temos o mini índice. Aqui, como ele tem ajuste diário de posição, o aluno me ensinou que a gente precisa colocar 24 horas. Então, na semana... Será que é isso mesmo? Semana passada, ele fechou a 101,580. Putz, semana passada ele não fechou a 101,580. Na verdade, tem que colocar semanal, né? Eu tô viajando na maionese aqui. Então, na semana, ele caiu 2,76. Ele tinha fechado a 105,344, né? Mas aqui é ajuste. Mas, enfim, que seja, vai. Né? Mas houve uma queda aí na semana de aproximadamente um pouquinho menos que isso. Está dando 2,76, mas ele pega pelo ajuste. Como eu falo, softwares não tem um perfeito. Você tem que trabalhar com alguns para... Então, nós tivemos ontem um baita de um martelo numa região de suporte. Hoje acionado também, o fechamento foi esse. A gente colocou 24 horas. Só que aí também dá para ver pelo diário, né? Isso aqui dia 30. Então, no dia 27, pegando por fechamento mesmo, 105,495. Então, deu realmente aí uns 3.000 pontos, né? Então, deu 3.000 pontos, mas se a gente pegar pela mínima de ontem, que foi 99,915, para o fechamento de hoje, pessoal, deu, né? Deu quase 2.500 pontos de recuperação de ontem para hoje. O sinal de fundo acionado, fechando dentro da banda, então esse gap pode funcionar como um imã e chamar os preços. Ok? E aí no intraday a gente tem uma figura complexa, né, que hoje muita gente acabou achando que o mercado viria para baixo, mas segurou na média, que teoricamente, apesar de ter espaço para corrigir, tem gap aberto, digamos que a balança está um pouquinho mais inclinada para a compra. Então é isso aí, quiserem assinar o cenário, toptraders.com.br, eu distribuo de manhã. Aqui no nosso canal no YouTube, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, você também é bem-vindo na área de comentários e na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link para que vocês possam me acompanhar no Telegram. Chegando a 3.000 pessoas inscritas, eu começarei a postar. E só teve algo que eu esqueci, que é o seguinte. Os estrangeiros, pessoal, começaram a semana vendidos em 994, contratos cheios do índice. Foi para 94, 96, 95, ontem para 88. Isso aqui é muito relevante. No caso do mercado à vista, eles continuam vendendo, terminaram setembro com saldo positivo, aí já desceram a lenha no dia 1º e no dia 2. Só que no dólar, houve algo muito importante na movimentação. No dólar, eles fecharam a semana passada com 129.763 mil contratos, foram para 111, depois para 132 no dia 2. Aí baixaram para 107.496 dia 2 e ontem para 79.246, uma mudança muito significativa. Eles reduziram, então eles que estão fazendo o movimento de queda do dólar, e isso é bem interessante, porque pode ser o início de algum dinheiro de fora aqui no Brasil, né, de alocação de capital externo. Então é isso aí, saúde e paz a todos, um excelente final de semana, Corinthians 6, Grêmio 1 amanhã, que possamos estar juntos no cenário, depois no programa Na Mira do Trader, que é o predileto da galera, na segunda-feira, um pouco antes do fechamento. É uma honra estar com vocês, saúde e paz, pessoal, valeu!